Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Ambiente este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa, em formato de podcast, inspira-se na abordagem de gestão por competências-chave. C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Através desta, nós convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade produtiva para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que adquiriram, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que obtiveram para complementar aquele conhecimento teórico, e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter é que identifica a sua marca comunicacional para poder assim acomodar quer aquele conhecimento teórico bem como prático. Constitui por via desta a nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento instrumental para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a importância de serem praticantes de boas práticas para poderem influenciar positivamente os seus liderados, quer sejam seguidores internos como externos. E líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, e líderes sejam empáticos uns com os outros. A ferramenta que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que é através desta que os líderes transmitem as suas ideias de uma forma simples, compreensível, direta e fluida, para que os seus liderados possam compreender a causa, apropriarem-se desta, e para quando os líderes se tornarem dispensáveis, esta causa possa ser perpetuada por gerações. Temos como líder convidado por dia de hoje Sérgio Langa, mais conhecido por Cirque Langa, ele que é acadêmico. Bem-vindo, Cirque Langa, ao nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Muito obrigado. Saudações a todos aqueles que nos assistem e que nos ouvem. E, uma vez mais, agradecer por este convite que me é formulado para poder tecer algumas considerações e dizer um pouco mais sobre alguma coisa. Excelente, muito obrigado. Como é que o líder Cirque Langa aprecia chá? Em que momentos é que escolhe beber chá? E que tipo de sensações é que o chá lhe confere? Bem, primeiro, gosto, não é? Gosto de chá. De um tempo para cá, mas muito recentemente, comecei a beber chá sem açúcar, né? Vinha bebendo com açúcar, mas comecei a beber sem açúcar e acho que é bom no sentido de ter um impacto, um efeito multiplicador positivo até para a saúde, não é? Embora ainda esteja com uma massa um pouco avantajada, mas já estive com uma massa mais avantajada do que esta, o que significa que está a resultar, não é? E é estimulante. Mas por outro lado também é bom porque produz um relaxamento, não é? Gosto muito também de beber algum chá de erva que me permite gerar algum relaxamento. Andamos muito sob efeito de pressão e de muito stress e é sempre bom tomar um chá para relaxar, não é? Excelente, muito obrigado. Fale-nos assim um pouco do seu trabalho e esta pressão que ela causa versus o estímulo que deve ter para assumir este trabalho como um propósito que sabe. Há de vir daí no centro uma paixão. Como é que aprendeu essa paixão ao trabalho que executa para poder aceitar esse stress e depois aprender a lidar com ele? Bem, eu sou, presentemente, sou acadêmico, ok? E sigo carreira acadêmica, sou professor universitário, sou pesquisador também e estou a dirigir um curso de licenciatura também na instituição de ensino superior onde estou afeto, que é uma instituição pública, ok? E até os meus 18 anos não sabia que seria um acadêmico, não é? Não sabia que estaria a seguir carreira acadêmica, não sabia que
teria a docência primeiro como uma profissão, mas como uma missão, sobretudo, porque estava a fazer outras coisas. Okay? Eu passei primeiro por uma academia de arte, onde estudei artes, mas estudei também design publicitário. Okay? Trabalhei por muito tempo dentro dessa área do design publicitário, como criativo, mas depois decidi fazer uma atividade mais individual, começar a empreender, ok? E depois dessa fase do empreendedorismo, eu ainda não era uma pessoa com formação superior, mas já estava a empreender. E depois que fiz a formação superior, tive o meu primeiro contacto com a academia no sentido de docência, ok? Um convite que eu recebi de uma amiga, que se ela estiver a ver aqui o vídeo, um abraço para ela, que é a Wanda Langa, não é? E que depois dali percebi que a coisa funcionava, dei continuidade, não é? Antes fui apenas como uma resposta a uma pequena solicitação, mas depois percebi que a academia, não sei se é para todos, mas para mim funcionou assim, percebi que a academia ela funciona como uma espécie de um doping, não é? Não sei se assim é correto, tu consomes, queres mais, e ao mesmo tempo fui percebendo que a minha vocação também estava lá, não é? Okay. Não foi necessariamente uma escolha voluntária, mas foi algo que, prefiro usar o termo chamamento, não é? E percebi que fazia mais sentido, é como se a própria academia me tivesse escolhido e não necessariamente eu a ela. E foi bom, quer dizer, abracei e continuo lá até hoje. Agora, para poder responder de forma muito objetiva, direta à pergunta que me faz, sobre como é lidar com isto, primeiro, devo referir que eu não considero necessariamente a área da docência como uma profissão, ou acadêmico enquanto uma profissão. Não considero nesse sentido, porque acho que deve ser uma coisa um pouco além disso. Eu penso que a academia, a docência, sobretudo, é uma missão. Por que é que eu falo sobre missão? Tudo aquilo que é missão tem características muito específicas e com elementos similares, não é? No contexto religioso, os missionários não estão lá, por exemplo, por dinheiro. Estão lá em prol de uma causa, não é? Que é evangelizar, salvar almas, por tudo quanto se diz, ok? Na área militar também. Os militares não estão lá para ganhar dinheiro, até porque a área militar e a academia é das áreas onde menos se ganha dinheiro. E na área militar pior ainda, porque é onde há maior risco de vida. Mas eles não estão lá para isso, estão lá por uma missão, que é salvar a pátria, defender a nação e por aí em diante. Idem também para a docência, é das piores áreas para se ganhar dinheiro. E depois pode vir até essa inquietação, como é que alguém que já esteve envolvido em atividades de rendimento, como um pequeno empreendedor, abandona a academia para depois, abandona o empresariado para depois se juntar à academia. E foi exatamente isso que aconteceu. Costuma ser o contrário, mas comigo aconteceu assim. Vi-me praticamente a ter que fazer uma escolha, porque não podia fazer as duas coisas e ter sucesso nas duas coisas. Havia uma dispersão em algum momento e naquela altura eu já estava mais envolvido com a academia, que tive que, de fato, fazer este abandono. Perdi dinheiro, fiquei com limitações materiais, financeiras, tive que fazer uma moldagem, uma mudança, uma readaptação para poder fazer jus a uma nova realidade, que eu tinha uma outra em que ter acesso ao dinheiro era um pouco mais fácil, depois passo para uma outra onde é um pouco mais difícil, e associado a isso temos ainda um outro problema de, na realidade moçambicana, a academia sofrer praticamente falta ou ausência de investimentos, o que significa que o professor, o acadêmico, o pesquisador, para poder desenvolver as suas pesquisas, vê-se obrigado até a usar fundos próprios, recursos próprios. Então, isto tudo não foi fácil, ok?
houve necessidade de um momento próprio específico para acompanhar todo este processo de adaptação para poder me posicionar e dar seguimento, chegar ao estágio presente em que estou hoje, né? Pois. Excelente. Gostei aqui quando trouxe-nos como espelhos o risco da, por exemplo, atividade militar, o chamado na área militar, e o risco de vida que se incorre. Trouxe também o exemplo dos missionários, que também tem o seu risco de vida, mas também há ali um chamado. Quando estava a desconstruir aqui o significado do chamado para justificar o que o levou a ter de fazer aquele sacrifício do ganho imediato e da rotina de vida e mental, porque a mente ela acomoda essa rotina e depois aceitou uma nova realidade, saiu de uma zona de conforto para começar a aprender a gostar de alguma coisa adicional. Como é que esta militância, agora aqui na academia, pode ser uma mais-valia para um movimento que fez inverso, desse que veio da prática, foi para a academia? Que vantagens, que mais-valias se tem quando este acadêmico traz uma bagagem prática, ainda que em termos acadêmicos, do ponto de vista de graus acadêmicos, não sejam assim verticalmente evoluídos? Quais são as vantagens que se traz para uma sociedade que procura, sobretudo, formar, mas desenvolver competências, saber fazer e fazer aquilo que são os problemas reais que nós... Bem, é uma pergunta muito interessante, é muito pouco feita, não é? Mas é muito interessante. Para dar esta resposta, eu gostava de começar por explicar um aspecto. Todas as sociedades no mundo são um produto ideológico, ok? E todas as sociedades no mundo são um produto educativo. A educação tem uma componente ideológica. Qualquer que seja, ela é ideológica, ok? E é nesta perspectiva que se diz que seja ela a educação formal, seja a educação não formal, ela sempre tem uma dimensão ideológica muito profunda, ok? Neste contexto, qualquer que seja a formação que se deve dar a uma sociedade, seja ela formal ou não formal, é preciso pensar que a sociedade não é só o mercado, ok? A sociedade, o mercado é uma parte da sociedade, mas existe uma outra parte da sociedade que não seja necessariamente o mercado. São as pessoas, são as famílias, são as mais variadas vidas que existem, não é? Animais, entre outras. Neste sentido, quem sai da academia, quem sai, digamos, da experiência prática exaustiva, profunda, sólida, vai para a academia, consegue agregar valores em dois prismas. Quer dizer, pode dar um contributo para uma formação que é orientada, que é aquilo que praticamente eu defendo e oriento, que nós temos que formar a sociedade para o saber e temos que formar a sociedade para o fazer, e não formar só para um dos lados. Porque quando nós formamos para o fazer apenas, de alguma forma estamos a impor e a escravizar pessoas, a dizer que você na vida só deve fazer isto que você sabe fazer, nada mais. Você está privado de pensar, está privado de gerar reflexões úteis ao seu próprio desenvolvimento, está privado de propor ideias para o seu país, está privado de pensar o seu país politicamente, educativamente, socialmente, culturalmente. Então você não pode pensar, você é um átomo, okay? Que tem que ser manipulado. Então é um perigo quando formamos uma sociedade apenas para o fazer. Agora, deixa de ser um perigo e deixa de ser uma imposição quando formamos a sociedade para o fazer, mas também formamos também para o saber, ok? Que é esta parte intelectual que no fundo todo mundo precisa ter, ainda que seja em grau diminuto
ou acrescido, mas ela deve ter. Todo mundo tem o direito de pensar, ok? Assim como todo mundo tem o direito de fazer. Quando nós formamos a sociedade, quando nós formamos para a sociedade, estamos a formar para esses campos todos. E formar para a sociedade significa que nós estamos a formar um indivíduo livre. Formar um indivíduo livre é formar um indivíduo que tem a opção de escolha, ok? Se eu disser que daqui para frente você vai passar só a fabricar estas chávenas, porque é tudo que eu lhe ensinei, significa, ainda que eu lhe pague 500 mil meticais por mês, que é um bom dinheiro, né? Significa que se isto for a única coisa que sabe fazer, então de alguma forma é escravo, porque não tem alternativa. Mas se souber fazer chávenas e souber explicar alguma coisa sobre as chávenas, que é componente do saber, de facto, né? Souber dar ideias, souber pensar como é que podemos arrumar a educação do país e tal, então está livre e pode optar por uma das áreas e fazer aquilo que acha que deve fazer, sem que seja imposição. Todo médico que é médico porque não teve opção está escravizado. Não sei se percebe o meu ponto, né? Não estamos a dizer que a área não seja boa. É boa, é útil, agrega valores. Mas se fazemos porque nós não tivemos opção, do ponto de vista de formação, das oportunidades que nos foram dadas, de alguma forma nós ficamos escravizados, não é? Mesmo dentro da própria formação, seja de medicina, de qualquer que seja a área, é preciso formar as pessoas e humanizar essas pessoas. O fato de dizer que esta área é uma área de saber fazer apenas, é uma área de fazer, desculpa, apenas, não significa que essa área não possa ser humanizada. Pode ser humanizada. Agora, se nós desumanizamos essa área, que é o que está a acontecer agora, nos focamos literalmente no mercado, o grande risco que nós corremos é de nós relegarmos a condição humana para um futuro desconhecido e julgarmos que o que mais nos interessa é ter dinheiro. Perdemos valores, perdemos a sensibilidade para com o outro e aí a espécie humana deixa de ter todo o privilégio e passam a ter privilégio outras coisas, como o mercado, ganhar dinheiro e por aí em diante. Isto não é menos importante, mas é importante que haja isso e associado a isso haja valores que só podem ser transmitidos na base da humanização. E essa humanização não é transmitida pelo fazer, é transmitida pelo saber. Esta que é a minha abordagem. Agora, no meu caso particular, vindo de um cenário em que eu era empreendedor, ok? Tinha uma empresa e tal, ganhava dinheiro, entrando para a academia. Primeiro, eu entro para a academia com muita experiência, e devo frisar isto, porque também já fui consultor de algumas entidades, Banco Mundial, entre outros, não é? Então, eu entro com uma grande experiência no meu campo, pelo menos, e ao entrar com esta experiência no meu campo de comunicação, sob ponto de vista pragmático, de praticidade, em termos laboratoriais, não sou um simples teórico, sou um teórico que de fato conhece a teoria, mas eu conheço o mundo prático. Então, quando eu falo em sala de aulas, eu sei o que é que estou a falar. Eu não estou a falar coisas que resultam somente de uma revisão bibliográfica que eu fiz. Eu estou a falar coisas que eu conheço e tenho possibilidades de fazer ensaios em laboratórios e provar, mostrar evidências de que isto funciona assim. Por que é que isso é bom? É bom porque ajuda a desmistificar a ideia segundo a qual, por trás de algumas atividades que nós realizamos em algumas áreas específicas, como por exemplo áreas criativas, não existe uma ciência por trás disso. Então, aí entro e mostro como é que é erguida esta ciência que nos permita ter este produto, para mostrar que não é uma obra do acaso. Há toda uma ciência, há todo um conhecimento por trás daquele exercício. Então, eu penso que, em resumo, foi bom na medida, e continua sendo bom na medida em que penso que vim agregar valores. Sim, vim agregar valores. O próprio estudante que passa por uma situação em que o professor
tem estas duas componentes, sente-se um pouco mais confortável, porque o próprio professor transmite para o estudante que ele sabe o que é que está a falar, mesmo pelos exemplos dados, é muito mais fácil o estudante assumir isso. E, por outro lado, também, o nosso portfólio como profissionais nos permite usá-lo como evidência de que tudo aquilo quanto se ensina é materializável, porque está aqui um produto que já foi concebido no contexto da mesma área do conhecimento, não é? Então, eu penso que é bom neste sentido, vir agregar valores e de alguma forma, quer dizer, não gostaria de dizer que me conforta, porque esta coisa de conforto gera comodismo e comodismo gera queda, não é? Mas também é bom porque a queda remove muita gente do comodismo, né? Mas o que eu diria é que é bom, não é? É bom porque é interessante quando conseguimos sentir o que é que nós estamos a fazer. O que é que nós de fato estamos a fazer. Onde é que nós estamos e onde é que nós queremos chegar. Porque podemos fazer coisas, mesmo que não tenhamos uma plateia grande, mas se nós temos uma oportunidade de ter evidências de que, olha, o trabalho que nós estamos a realizar está a produzir resultados, eu acho que isso já é bom. Pois, Excelente. Muito obrigado. Gostei de muita coisa que partilhou. Em particular, quando falou da questão da humanização, e em certa medida dizer que o papel da humanização na formação da sociedade é mais inclinada ao conhecimento teórico, formação teórica. Agora, eu queria estimular a seguinte abordagem ou dimensão, se permitir, da nossa conversa. Se nós olharmos para a questão de formação multidimensional, na questão de atitudes, saber ser, saber estar, caráter, o que está a faltar, o que pode ser afinado, ajustado, melhorado, ao nível de todos os recursos que participam nesta formação, para que nós possamos ter indivíduos formados em uma sociedade com os ideais. Bem dizia que a formação, o sistema de ensino, por detrás de uma certa ideologia, ele é condicionado pela ideologia. Então, o que, em sua opinião, pode ser afinado, melhorado para se poder alcançar essa dimensão que é a atitude, conforme dizia, a humanização? Bem, há um aspecto que eu sempre faço questão de frisar quando estou em entrevistas de televisão, em que o moderador toca num aspecto similar a este. Eu sempre friso este aspecto. Todas as nações do mundo, todas, nações organizadas, é melhor que eu frise este aspecto, todas as nações organizadas do mundo têm um elemento em comum, ok? Tem um elemento em comum no que diz respeito à questão da educação. Se reparar, os que alcançaram o desenvolvimento, primeiro alcançaram um crescimento econômico, ok? Que é um caminho para se chegar ao desenvolvimento. Depois do crescimento econômico, alcançaram o desenvolvimento econômico, onde eles passaram a ter um maior índice de desenvolvimento humano, ok? O PIB per capita já se refletia naquilo que era a vida do povo, não é? As estradas, a qualidade das estradas, dos hospitais, as pessoas sentem que é um bom lugar para estar, os idosos sentem que é um bom lugar para envelhecer, porque as políticas sociais funcionam, as crianças são protegidas, o tecido mais frágil também tem políticas protecionistas. Então é um país bom que dá para estar, ok? Se reparar, nestas nações todas, há um elemento aqui interessante, é que esta componente de educação, ela segue um programa educativo que tem em conta o perfil do cidadão que se pretende formar nesse país,
ok? Eu friso sempre isto e vou continuar a bater com esta tecla. É importante se pensar no perfil do cidadão que se pretende formar nesse país. Nós, hoje, vivemos um contexto de globalização, que eu chamo isto de uma utopia, enquanto um projeto para a humanidade, porque eu acho que a globalização falhou, mas ainda assim, assumindo que haja esperança na globalização, eu penso que a globalização não deve significar morte cultural de um povo. Estamos numa janela mediática onde todos nós interagimos, fazemos trocas intercultura, troca de culturas, mas não precisamos deixar de existir como povo e culturalmente por causa disso. Quer dizer que nós continuamos a assumir que temos que ter um perfil de quem é o cidadão moçambicano que nós queremos formar, à semelhança do que acontece em outros contextos, onde os americanos também se preocupam com o perfil do americano que eles querem. Quem é o americano que eles querem? É um americano que respeita a Constituição da República, ok? É um americano que respeita aqueles valores que lá estão. É um americano que, independentemente de ser médico, de ser radialista, de ser coveiro, de ser chapeiro, químico, independentemente de ser cientista acadêmico, independentemente de ser isso, existem valores comuns que eles partilham, ok? Que é o sentido de Estado e de nação, ok? Precisamos disto em Moçambique. Mas para nós termos isso, precisamos saber se no nosso programa educativo, no nosso quadro do Sistema Nacional de Educação, quer nos programas dos níveis primários, secundários até do ensino superior, nós precisamos perceber se isto está claro lá, se isto existe. Se nós perguntarmos quem é um moçambicano, qual é o perfil do moçambicano que nós queremos formar a nível do Ministério da Educação, se conseguimos responder isto com facilidade. Já tivemos outrora nós tivemos o projeto do Homem Novo, não é? Se aquele projeto era bom, era mau, esse é um outro assunto, mas nós tivemos, havia clareza, estava tudo postulado sobre qual era o perfil que se pretendia. Então não temos hoje, apesar de entrarmos para a globalização, de termos entrado para o neoliberalismo, não é? Os outros países continuam tendo este perfil e não perderam. Por que nós perdemos? Esta aqui é a grande questão que nós temos que colocar. Então, isso chama a atenção a um outro aspecto. É que quando não existir este perfil, significa também que está omissa a agenda coletiva. Temos que ter uma agenda coletiva. A agenda coletiva é que vai funcionar como um guião que vai nos ajudar a perceber como moçambicano quais são as nossas utopias, afinal. Se a nossa utopia como moçambicano é esta, como já foi no passado, que era alcançar a independência, se ela foi porque existia uma agenda coletiva. É verdade que podemos discutir na profundidade que o alcance da independência não foi um produto exclusivamente da luta. Houve acordos que foram celebrados, entre outros fatores, mas havia lá um movimento que tinha uma agenda coletiva que estava focada em alcançar a independência. E se celebrou esses acordos. É porque o movimento estava lá, tinha um propósito, não é isso? Então precisamos perguntar, ainda existe essa agenda coletiva? Ainda temos? Se perguntarmos a cada um de nós, enquanto moçambicanos, o que você pensa que tem implicações para o coletivo é a mesma coisa que ela pensa? Então todas essas perguntas nós precisamos fazer e buscar respostas honestas, não respostas fabricadas. Buscar respostas honestas significa fazermos um rastreio, olharmos para o pragmatismo e vermos se de facto isso se constata, digamos, ou não. Não vai fazer muito sentido enquanto um país, ok, que tem utopias de alcançar o desenvolvimento por uma via e, por exemplo, não há um grande esforço nesse sentido de se organizar para poder alcançar isso. Eu falo especificamente do quê? Moçambique é a terceira ou quarta maior reserva de gás do mundo. É um país que está em condições de ombrear praticamente com a Rússia, ok? Então, se nós temos um país como este, que tem estes jazigos de minerais e em disponibilidade, em quantidades comercializáveis,
ok? Tem que se frisar esse aspecto. E até temos um grande projeto agora de 20 bilhões de dólares no total. Se nós temos um país como este que tem este jazigo de minérios em quantidades comercializáveis, faz todo sentido que a gente se preocupe primeiro em criar, depois difundir um quadro educativo consentâneo, um quadro que faça jus a essa utopia que nós temos de desenvolvimento. Queremos entrar no mercado de gás? Queremos nos impor? Queremos criar um fundo soberano? Queremos ganhar dinheiro na base de gás? Tudo bem. Como é que nós estamos organizados em termos educativos? Quais são os cursos que existem no nível médio? Quais são os cursos que existem no nível superior que permitam que sejam os próprios moçambicanos a atenderem às exigências e necessidades que são impostas por conta da exploração das bacias que existem no Rovuma e em outros quadrantes, como o caso particular de Inhambane, onde está Sazol e os outros. Então, estas são as perguntas que nós precisamos fazer e com muita honestidade responder isto. Quais são os cursos que existem de forma concreta, específicas e disponibilizadas para os moçambicanos mais pacatos para poder intervir em relação aos rubis, poder intervir em relação ao petróleo, em relação aos hidrocarbonetos e por aí em diante, olhando para este manancial e este potencial que o país tem do ponto de vista de recursos. Então, quando se constata uma colisão entre aquilo que é a nossa utopia, porque a utopia é um sonho, ok? Quando se constata uma colisão entre aquilo que é a nossa utopia e a forma como estamos preparados, então está mais do que claro que vai ser inalcançável essa utopia. Vai ficar sempre na condição de utopia, de facto. E não vai passar disso, ok? E isso não é bom. Pois, isso não é muito bom. Excelente. Foi muito profundo e interessante. Falou muito bem. Um dos aspectos que mais marcou foi quando falava do projeto do Homem Novo, Agenda Comum. Fez-me lembrar na marca transformacional, né? Ou na liderança transformacional impregnada na marca transformacional, através do principal ativo que a pessoa que é a sua imagem. Então, o acadêmico Cirque Lang, quais são os valores que carrega como uma marca comunicacional neste esforço, neste exercício de transmitir ideais para um projeto do Homem Novo, a seu nível micro? Okay. Bem, é verdade. Eu vou roubar aqui um slogan que é um slogan ecológico, é um slogan internacionalmente ecológico, que é pensar global, agir localmente, ok? Nós não temos condições de mudar o mundo. Indo para um nível micro, não temos condições de mudar o país, nem de mudar a província, até de mudar o bairro. Mas nós podemos contribuir. E contribuir, quando nós damos o nosso contributo, precisamos ser suficientemente tolerantes, ok? Não arrogantes. Precisamos ser suficientemente tolerantes para perceber que um contributo não é uma ordem, ok? Eu escrevo livros científicos, ok? Nos meus livros científicos eu proponho ideias dentro do meu campo de atuação, do meu campo de domínio. Meu último livro foi O Rebanho Desorientado, ok? Que é um livro onde eu faço uma análise crítica sobre a realidade da televisão aqui em Moçambique. Proponho naquele livro ideias que até usei, apesar de ser ciência, usei um linguajar muito acessível, que é para também não complicar as pessoas, que qualquer um que não seja cientista possa ler e perceber o que eu estou a escrever, estou a falar. Escrevi aquele livro não só para académicos, escrevi aquele livro para os moçambicanos, ok? Mas as ideias que eu proponho lá, que é a homossexologia, né? Valores moçambicanos, né? As ideias que eu proponho lá, eu não posso assumir como uma ordem. É uma alternativa de pensamento. É uma alternativa epistemológica de conhecimento, não é? São ideias que eu proponho
claro, com muito entusiasmo, no entanto, tem que perceber que elas podem ser acomodadas ou chumbadas. Podem até não ser chumbadas, mas podem não ser acomodadas. Então eu tenho que estar preparado para isso e saber que tudo que nós propomos como ideia, como pensamento, não chega a ser necessariamente uma panaceia, que é uma espécie de solução para todos os problemas. É apenas um contributo. E existem outras pessoas também que pensam, ok? Que se calhar estas mesmas pessoas que pensam podem até entrar em colisão consigo nas suas propostas. A ciência não é o lugar, a ciência não é o lugar das certezas. Não, sobretudo ciências sociais. Não é o lugar das certezas, é o lugar das interrogações, ok? Então é natural que neste contexto as nossas ideias possam ser acomodadas ou não acomodadas, ok? Porque elas não são uma panaceia. E em termos de agregar valores, como é que eu posso gerar um efeito multiplicador positivo, como é que posso influenciar e como é que eu dou o meu contributo? Eu dou o meu contributo na medida em que vou a uma sala de aulas, ensino o estudante, não cobro o estudante, não condiciono o estudante para passagem de classe que não seja o saber, por exemplo, ok? Não persigo os estudantes. A partir do momento que eu faço isso, estou a fazer a minha parte, ok? Escrevo livros, escrevo artigos científicos, participo de debates acadêmicos, de colóquios nas universidades moçambicanas, nas universidades europeias, nas universidades americanas. Eu participo em todos esses sítios. Estou a agregar valores, estou a dar o meu contributo indo interagir com uma comunidade científica internacional, onde nós vamos discutir ciência. Se calhar lá vou colher alguns resultados, vou trazer e poderei usá-los para escrever algo e propor, digamos, um conhecimento para a realidade moçambicana. Pessoalmente, eu sou uma pessoa que nos livros que escrevo ando muito preocupado em escrever livros que respondam ou que contribuam, pelo menos isso, para responder a problemas. Para responder a problemas. Responder a problemas não no sentido de eu solucionar o problema, mas oferecer uma lente alternativa para interpretarmos aquele problema. Só depois de nós conseguirmos interpretar um problema é que nós podemos conseguir resolver o problema. Se nós não interpretarmos, não vamos resolver. Porque primeiro precisamos saber que estamos diante de um problema. Então o meu contributo é esse. É produzir lentes alternativas focadas a problemas da realidade moçambicana, ajudando, contribuindo a interpretar esses mesmos problemas, esses fenômenos, para que amanhã se encontre uma solução. Se eu escrevo e digo, olha, Moçambique tem um problema. Boa parte da televisão em Moçambique depende de conteúdos enlatados, importados. Então, se a televisão em Moçambique depende de conteúdos importados, significa que tudo aquilo que está sendo oferecido pela televisão está a exercer um papel de educação. Então, qual é a educação que a televisão moçambicana, que depende de coisas importadas, propõe ao telespectador moçambicano? Esta que é a questão de base. Então, trazer essas lentes é uma proposta alternativa para vermos isso, não é? Percebemos a realidade e a partir das constatações, dos resultados de investigação, surgirem propostas de solução do problema, porque há uma lente que pelo menos conseguiu ver. Então, eu penso que ao fazer isto, também estou a agregar valor, estou a fazer uma contribuição a nível da zona micro para podermos ter, digamos, o global. Então, nesta perspectiva, posso assumir sim que dou o meu contributo, né? Seja ele pequeno, médio, grande, mas não deixa de ser contributo. E também aprendi que tudo aquilo que é contributo é útil, não é? O que podemos aqui é questionar a dimensão dessa utilidade, mas tudo que é contributo é útil. Sabermos como é que o outro pensa já é muito bom, não é? Porque muda alguma coisa na vida e ficamos a saber que sim, há um outro do outro lado que pensa daquela forma diferente de mim. Aliás, foi essa razão que levou com que o conceito de cultura no mundo tivesse mais de 100 autores. Não é? Pois. Muito bem. Vou fazer duas perguntas numa, para depois dar espaço para colocar uma última. A primeira seria, qual é o estilo, o modelo de liderança que
que propõe, que contribui? E como é que pensa a sustentabilidade da sua atividade, da sua sobrevivência, dos seus frutos, enquanto sementes, a longo prazo? Bem, em relação à liderança, né, comumente discute-se muito liderança em Moçambique, sobretudo em Moçambique, até não é só Moçambique, em vários quadrantes do mundo. Discute-se muito liderança na dimensão empresarial, não é? Sim, na dimensão empresarial, na dimensão organizacional e por aí em diante. Bem, faz seu sentido. Estamos todos num contexto de neoliberalismo e tem as suas razões. Mas eu vejo primeiro liderança como algo que vai muito além da dimensão organizacional. Vejo liderança a partir de casa, não é? Vejo liderança a partir de casa, em que eu tive uma mãe. Eu não gosto de dizer que minha mãe era analfabeta, os meus pais já não existem, né? Mas o fato da minha mãe não ter entrado para a universidade, não ter concluído o ensino médio, eu não acho que ela seja analfabeta, porque eu tenho os meus pressupostos de analfabetismo, não é? Tenho os meus, são diferentes do PNUD, os meus são diferentes do PNUD, mas na visão do PNUD ela era, na minha visão não era, não é? Agora, eu penso que posso ver a liderança a partir daí, a partir de casa. Como é que se gera uma família? Como é que um pai pode agregar valores aos seus filhos? E como é que um pai pode influenciar na perspectiva mais positiva a um filho, ok? Para que ele no futuro se torne naquilo que se torna. E eu ainda digo mais. Eu acho que os filhos nunca conseguem superar os pais. Às vezes pensamos que fazer a universidade, ter aquele grau, comprar aquele carro de luxo que ele nunca comprou é superá-los. Mas que não conseguem superá-los. Por quê? Porque tudo isso que ele é por conta do pai. Então toda a vênia vai para ele, não é? Então, vejo liderança primeiro nessa perspectiva, na capacidade que um pai, que uma mãe tem de agregar valores, primeiro aos seus próprios filhos, ok? Estou a começar do nível de base, né? Vejo na capacidade que uma mãe tem de, com os parcos recursos, conseguir investir para a formação de um filho e ainda assim, depois da formação, aquele filho conseguir olhar para ela como uma referência. Eu acho que a liderança está aí, porque a liderança não é temer pessoas, não, porque elas têm muito dinheiro e tal, não é temer, mas sim é esta capacidade que as pessoas têm de olhar e dizer, poxa, eu admiro-te, admiro os teus valores, ok? Eu discuto a questão da liderança a partir deste pressuposto em que nós temos uma referência, nós temos um referencial, ok? E independentemente das condições materiais, existe um referencial que nós temos e esse referencial, para nós os termos, não nos subornou, ok? Não nos subornou. Nós nos identificamos com os valores. Não há liderança sem valores. Não há. Liderança sem valores não existe. Pode haver pseudo-liderança com pseudo-valores, mas liderança no sentido lato sem valores não existem, não é? Até porque mesmo a nível de uma empresa, a melhor forma de estimular um funcionário é também através dos seus modelos de liderança, né? Onde um funcionário é chamado por uma ou outra empresa e ele diz que não, eu sei que vais me pagar mais, mas eu estou bem lá onde estou, preciso de dinheiro, mas não abro mão daquele lugar. São coisas raras, mas existem, não é? Então, tudo isto para mim gravita num aspecto valores. Então, para haver liderança nós precisamos ter valores. E estes valores são valores que, passam a redundância, devem conseguir agregar outros valores nas pessoas que nós as temos, que olham para nós, aliás, como uma referência. Agora, olhando para aquilo que eu penso, que eu faço ou gostaria de fazer um pouco mais para frente nesta perspectiva de liderança, olha, eu gostaria que
dos mais variados alunos que eu já tive em toda a minha vida, que são muitos alunos, não é? Eu gostaria que eu conseguisse agregar valores neles. Eu gostaria que aquilo que tem sido a minha intervenção, a minha atuação na academia enquanto professor, enquanto um pesquisador, que eles não se limitassem simplesmente em absorver as coisas que eu digo, que eu passo para eles, mas que tenham uma espécie de um espírito incessante, não é? Que lhes permita manter uma veia de perseguição do melhor. E eu sempre digo, em tudo que nós fizermos, não interessa a área, precisamos tabelar por cima. A referência que nós temos que ter não deve ser uma referência leve. A referência tem que ser uma referência do topo. Não é necessariamente comparação, mas referência, atenção. Então, tudo aquilo que é sonho, ok? Que é visão, aquilo que é sonho, que é uma visão, que é uma utopia, não deve ser uma coisa pequena, uma coisa que nós sabemos que é alcançável. Tem que ser uma coisa inalcançável para nos permitir trabalhar sem terminar, não é? Então, eu não posso dizer que, olha, meu sonho, por exemplo, é o quê? É ser reitor. Isso é alcançável, não é? Agora, se eu disser que meu sonho é um dia fundar-se uma escola, não escola no sentido de registro, né? Mas escola de pensamento que se chama Circle Langa, em Moçambique, em África, na Europa, na América. É outro nível, né? É uma utopia, não é? Então, não que não seja materializável, mas é uma utopia, mas é uma utopia boa, que faz sentido eu assumir que é uma utopia e não dizer que meu sonho é ser diretor. Meu sonho não, é mais ou menos por aí, não é? Então nós temos que fixar as utopias no lugar de utopia, não é? Sim, para que faça sentido a missão que nos permita chegar lá, ok? E normalmente, quando nós fixamos essas utopias, o tipo de atividade que vamos ter que exercer vai ser uma atividade que vai coadunar com a exigência que se tem para se chegar lá, naquele sítio. É mais ou menos assim como eu não sei se respondi a sua pergunta, não, né? Bem, trouxe muito bem Yeah. alicerces, bons insights para as duas questões. A última, gostávamos de aprender de si. Qual é a rotina que adota na sua preparação em separado, antes de se juntar com as outras pessoas, as quais serve? Preparação do ponto de vista psicológico, emocional, espiritual e físico. Bem, eu parto de um princípio que nós, primeiro, não somos perfeitos, ok? Não somos perfeitos e no dia, no cotidiano, todos nós, de alguma forma, vivemos alguma pressão, ok? Há alguns pressão material, outros pressão psicológica, outros até pressão espiritual, ok? Vivemos alguma pressão que resulta de alguma preocupação, de alguma coisa. E naturalmente que isso, de uma e de outra forma, afeta-nos, ok? Mas há uma coisa mágica, interessante que acontece comigo. E não digo que deve ser assim com todos, ou se é assim com todos, mas partilho só a minha experiência. Eu, quando entro, por exemplo, em sala de aulas, para ir dar aulas, não me interessa a preocupação que eu tenho. Os meus estudantes não vão perceber nada. Nada. Posso vamos lá, agora estamos aqui a falar, né? Posso estar a sair, agora mesmo, 2 minutos, acabar de sair de um casamento. É de dar aulas com toda tranquilidade. Eu não sei que magia existe. Quando entro ali, tudo que é preocupação, o problema fica lá atrás. Então, se posso perder um dinheiro grande, é de dar aulas. Quando voltar a sair da sala, depois de ativar aquilo, não é? Exatamente. Então, é uma coisa que está lá. Não sei que magia é essa, não me pergunte qual é a fórmula, porque eu não vou conseguir dizer. Alguns conseguem, outros não conseguem. Mas com isto, o que eu queria dizer é que se nós tivermos que contar com as nossas preocupações, com os nossos problemas no momento de desenvolvermos as nossas atividades,
temos um espaço, um ambiente propiciado para falharmos muito mesmo, de verdade, porque mesmo a forma como vamos dialogar, no meu caso particular, com o aluno, com o estudante, vai ser diretamente influenciada por estes mesmos problemas. Agora, há um porém no meio. Existem questões inerentes à inteligência emocional, inerentes às questões comportamentais, em que não são produto do ambiente externo, são produto interno do próprio trabalho. Então você entra para uma sala de aulas, entra para uma direção, entrou bem, até a sorrir, né? E chega lá, muda, por conta daqueles problemas que estão lá, que nos afetam lá. Então, isso chama-se fingimento, né? Você julgar que os problemas não te estão a afetar, porque para que o ambiente internamente seja produtivo, ok? Seja producente, sobretudo, é muito importante que aquele clima, vamos lá, de crispação, ele seja eliminado, não é? Porque é um problema interno, não é de fora. É um assunto sobre o qual não tens capacidade de moldar sozinho. Depende dos outros elementos, dos outros intervenientes, né? Aí é diferente, né? O que eu estou a referir é quando a gente vem de fora com as nossas preocupações, exatamente. Agora, internamente, tudo aquilo que eu sei que por mim só não tenho capacidade de moldar ou de contornar, então não vale a pena eu estar a esfregar a minha mente, senão vou acabar enlouquecendo, porque não tenho capacidade de controle sobre aquele assunto. É um assunto colegial, não é? Então tem que ser resolvido através do colégio também, não é? Então, não sei se ajudei a responder. Excelente. Muito obrigado por este tempo que serviu de seu chá sem açúcar de liderança. Desejamos assim muito bom ânimo e que o Criador continue a usar-lhe como um vaso de uso nobre para que desenvolva qualidades desde as virtudes até o amor, para sempre procurar continuamente completar este ciclo. E muito bom ano. Obrigado, foi um prazer poder estar aqui neste chá, nesta mesa, e conto poder estar nas próximas oportunidades em função das disponibilidades de ambos, não é? Mas penso que foi uma conversa muito interessante e muito obrigado. Estas lições encontram postadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, Instagram, YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android Web, nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.